Então, vamos começar agora um segundo podcast do dia, que a gente está fazendo vários ao longo do dia sobre assuntos muito variados. A gente vai estar aqui todos os outros dias também do UTC. E hoje temos convidados de peso aqui para a gente falar nesse momento sobre mais assim, um aprofundamento sobre creators, né? E a gente queria falar mais sobre estratégias de diversificação de conteúdo, de formatos, como isso funciona. Acho que tem muitas dúvidas, tanto do lado mais da indústria como dos próprios creators que estão começando ou não, né? Acho que, enfim, é um assunto e tanto. E aí eu já queria começar perguntando para todos vocês, na verdade, por que vocês acham que a diversificação, tanto aqui a gente vai falar de formato de conteúdo meio em paralelo, né? Mas por que vocês acham que isso é importante, se é que vocês acham que é importante, e como que isso é interessante do ponto de vista de engajamento, de um lado, que a gente sabe que tem uns momentos de picos e outros não, mas também a longo prazo, quando a gente pensa em construção de comunidade, enfim, realmente criar toda uma estratégia longa, perene. Primeiro, obrigado pelo convite. Desculpa, mas se apresenta. Perdi, fui muito animada aqui. Eu sou o Fábio, mais conhecido como Fabão, criador de conteúdo, filho da pandemia, costumo dizer que sou filho da pandemia. Muitos criadores também vieram desse momento louco que a humanidade passou. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que criar o conteúdo para além do que você já faz ali, você criar várias frentes e tal, mostra uma diversidade que você tem e que talvez você queira explorar e você possa até usar como um teste sobre aquilo. Então, por exemplo, eu começo com humor e todo mundo entende que ele faz humor, que bacana isso. Mas eu queria mostrar também um outro lado de poder apresentar algo, de poder falar sobre, filmes ou sobre música e tal. E aí você já abre um leque de oportunidades. Então, para o criador é bom, porque já mostra uma pluralidade do que ele já faz. E para a comunidade você pode alcançar novas pessoas que já se identificam que ainda não se identificaram com você. E também mostrar para as pessoas que já te seguem o quão plural você é. Então, acho que em resumo é uma grande pluralidade. Boa. Primeiro, obrigado pelo convite também. Eu sou o Gustavo Serra, sou mais conhecido como Serrinha. Sou sócio e CCO da Play9, onde eu sou responsável pela toda a parte de conteúdo, do ecossistema de conteúdo, influência e artístico dentro da empresa. E estou muito feliz de estar aqui com vocês por esse papinho. Eu acho que complementando o que o Fabão falou, eu acho que tem um olhar também de pensar a cultura e o comportamento como coisas não estáticas, né? Eu acho que as pessoas, assim como a comunicação está fragmentada, a cultura e o comportamento também está. E eu acho que cada vez mais as coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida e as pessoas diferentes consomem de forma diferente os seus conteúdos, as suas redes sociais favoritas, os seus influenciadores favoritos. Então eu acho que a gente vive uma eterna transição de conteúdo que eu acho que o que faz sentido, ou que eventualmente engaja, ou que eventualmente fideliza hoje, não necessariamente vai ser a mesma coisa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, sabe? Então acho que a gente... Enfim, a própria sociedade, o conteúdo e a comunicação reflete isso, a gente está nessa constante transformação e eu acho que pensar em diversificação é quase um lugar de segurança também, de você conseguir passar meio incólume a essas nuances todas, sabe? Eu acho que você também consegue acompanhar essa evolução da cultura, do comportamento. Se você ficar refém só de um formato, eventualmente de um tipo de conteúdo, e eu acho que todo criador já tem esse drive, assim, de, vou fazer uma transição de conteúdo, não vou ficar 3, 5 anos fazendo o mesmo conteúdo que você sabe que talvez vai se esgotar. Eu se esgota isso, porque a cultura e o comportamento se move e eu acho que o formato e a distribuição e a estratégia de conteúdo também tem que se mover junto, sabe? Então acho que a diversificação tem que refletir um pouco isso, porque diferentes pessoas consomem de forma diferente e aí eu acho que a gente tem que pensar a nossa sociedade, o nosso comportamento e, de certa forma, o nosso mercado de uma forma não estática. Então por isso que é importante pensar na diversificação, mas também sem ficar refém disso, né? Tem que ver o que faz sentido, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso também. Tempos e movimentos, né? Pra não ficar pra trás. Famoso tempos e movimentos. Não é? Fabão, como criador, deve estudar bastante, se mexer bastante nesse sentido. Mas, me apresentando, fellow daqui do Conrepedia, sou o Diogo, diretor de creators aqui da Webedia no Brasil. Complementando até um pouco do que vocês falaram, acho que a gente tem uma questão de diversidade de públicos para dentro de cada plataforma. Então, o criador de conteúdo entender as plataformas que fazem sentido para o storytelling que ele está criando e a comunidade que ele está desenvolvendo, entender que também que ele, mesmo criando uma comunidade, ele conversa com públicos diferentes em momentos de experiência diferente dentro de cada um dos formatos e das plataformas. Então, acho que essa diversificação passa por isso, né? Você entender que a relevância é diferente do alcance, também é outro tema que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acho que essa diversificação faz sentido nesse olhar do desenvolvimento da comunidade. Boa. Aproveitando a sua resposta, você acha que, assim, quando a gente olha para o trabalho que você desenvolve na Webedia,
a gente trabalha com criadores de vários tamanhos diferentes e vários nichos diferentes. Você sente alguma diferença nessa estratégia dependendo do tamanho do criador, do momento da carreira que ele está? Acho que a questão da diversificação de formatos não é uma questão do tamanho, é uma questão do propósito. O pequeno criador, ele precisa diversificar para experimentar e encontrar a linguagem dele dentro da comunidade que está desenvolvendo. O grande criador, e aí pegando o gancho aqui do que o Serrinha estava falando também, ele precisa se manter relevante. E essa diversificação e esse olhar da mudança constante da produção de conteúdo é indiferente e inerente ao tamanho do criador, isso com certeza. Então, variar é necessário sempre, independente do tamanho. Isso que eu ia falar, acho que é mais do que variar, né? Também se atualizar, na verdade, né? Ficar entender e não ficar parado no tempo achando que o que funcionou uma época vai continuar funcionando. E não só, eu acho que um ponto importante também talvez não seja só sobre o que está no hype, né? E mais sobre os seus interesses também. Ao longo do tempo eles vão se mesclando com outras coisas, né? Você vai descobrindo novos interesses, enfim. E um bom exemplo de um criador gigantesco que variou e mudou bastante, acompanhou diferentes momentos da criação de conteúdo do mercado de influência e se manteve relevante em todas essas jornadas, que não é fácil, não são tantos exemplos que a gente tem aqui no Brasil e no mundo, o próprio Felipe Neto. Um cara que transcendeu em diferentes formatos e tipos de conteúdo de linguagem e renovou a comunidade dele diversas vezes, e não é fácil, principalmente para o grande criador, mas é possível. Eu acho que... Perdão. Concordo. Não, eu acho que a chave é muito pensar intencionalmente, né? O que você vai produzir de forma intencional. Eu acho que tem um lugar de você decodificar os signos, os códigos do digital, o algoritmo, qual é o tipo de hype, de trend, que é legal, né? Você saber também para onde está indo a sua audiência, para onde está indo a atenção das pessoas, mas não adianta você só follow the algorithm se você não está seguindo a sua comunidade, você não está seguindo o que você construiu ali, sabe? Então, acho que tem esse ponto ótimo entre, cara, você entender quais são os mecanismos. O Fabão certamente já sabe o que não funciona, e tá tudo bem às vezes não funcionar, sabe? Mas eu acho que também tem um lugar, acima de tudo, cruzar, eu acho que o lugar das melhores práticas, assim, de cada uma das plataformas, mas no fim das contas fazer o que é intencional, né? Que faz sentido e tal. Acho que até mesmo sobre distribuição, diversificação de formato, mas até mais do tipo de conteúdo, assim, né? Então, acho que é muito importante, no fim das coisas, não se perder do que te move, do que você está conseguindo. Você está seguindo, não é o algoritmo, você está seguindo sua comunidade, sabe? Até porque o próprio algoritmo ele vai mudando a regra do jogo o tempo todo. Exatamente, reflete o comportamento humano. E tinha uma coisa muito no início, que a galera já vinha com um projeto muito encaixotado do que queria fazer, né? No início, quando todo mundo criava conteúdo, era isso durante um tanto de tempo e tal. E o algoritmo mudava o tempo inteiro, tudo mudava o tempo inteiro, e aquilo ficava lá atrás meio datado e tal. Então, quando a galera entendeu que a criação de conteúdo era muito mais sobre o diário e não sobre o que está encaixotado e pronto para entrega, a galera começa a se tornar mais pública, sabe? De tentar, talvez, continuar criando aquele conteúdo numa linguagem diferente, porque às vezes o que mudou foi a linguagem daquilo, né? Hoje, por exemplo, eu costumo ver a criação de conteúdo muito cíclica. Eu acho que, por exemplo, a gente começa a criar conteúdo muito simples e depois a gente vai para mega produções e uso de IA, e eu acho que talvez no futuro a gente volte para o simples, que começa aquilo tudo de novo e tal, e vai retomando para esse lugar do megalomaníaco de novo. Eu acho que a gente já voltou para o simples. Pois é. Eu posso até, com toda a modéstia do mundo, tipo, quando eu decido criar conteúdo e eu não decido optar por caracterização, é meio que, tipo, deixa eu voltar pro básico. Porque, tipo, eu não vou... Não criticando quem faz caracterização, isso não é a questão. Mas é muito indo pro lugar do básico, é do lúdico, ir pro lúdico total. E aí, a partir disso, o lúdico me permite a poder comunicar sobre outras coisas em outro formato, porque não me atrela a uma imagem única de caracterização, por exemplo. Perfeito, não. E assim, se a gente for pensar que há 3, 4 anos atrás, pré-pandemia, a gente produzia conteúdo de influência com uma equipe muito robusta de edição, de pós-produção e etc. Porque o YouTube era o grande filão. Então, a Serrinha viveu grandes experiências, a gente conversa muito sobre isso, até sobre como esse momento da grande produção, que a gente fala muito das IPs, se tornou um momento de um grande acontecimento. Mas o dia a dia de conteúdo, que era o grande YouTube de pré-pandemia, que a gente tinha, por exemplo, a forma gaveta de editar e etc., hoje a gente já vê o criador de conteúdo surgindo só com um celular, ele mesmo sendo seu auto-editor, sua própria equipe, etc. e tudo mais. E puxando um gancho no Serrinha também, nesse momento do grande YouTube ali do pré-pandemia, a gente ainda tinha muito essa questão
da estratégia de distribuição como grande condutor, né? A gente olhava para a plataforma e não necessariamente para o conteúdo. Agora não, a gente entende o conteúdo, entende que o storytelling que o criador tem e desenvolve com a comunidade dele está à frente, e a distribuição ela vem depois como uma estratégia, que ela não se perde, isso é um fato. Sim, até porque as plataformas cada vez mais são drivadas, puxadas pelo conteúdo, né? Acho que o TikTok revolucionou completamente esse modelo e todos se adaptaram também, então acho que é importante olhar para o conteúdo, porque é isso. Acho que as plataformas mudam, os formatos mudam, mas o mais importante é você ter um conteúdo para chamar de seu. E só trazendo esse exemplo que você falou do YouTube, que é até um caso legal da Play 9, que talvez o maior projeto que a gente tenha feito antes do Paris é Brasa, foi o show da Black Friday, que ele foi pré-pandemia e ele era essencialmente um projeto de YouTube. Com youtubers, eu me lembro que o primeiro que a gente fez em 2019 eram 18 influenciadores, 18 criadores, na verdade, que eram canais de YouTube. E a transmissão em 10 canais de YouTube, sabe? E era muito o espírito do tempo ali, é muito, assim, o que fazia sentido, o que as marcas estavam buscando e tal. E a gente viu esse ocaso do YouTube durante a pandemia, com a sessão do short vídeo, TikTok ganhando muito mais relevância e tal. E a gente também teve que adaptar um pouco do formato desse que era nosso grande IP, assim, sabe? Então acho que só reforçando aqui sobre diversificação é importante também, mas é legal entender também o que você tem de um conteúdo para chamar de seu, assim, né? Porque os formatos vão mudar, as plataformas vão mudar, mas por isso eu acho que para os criadores também ter um conteúdo que seja proprietário, né? Que eu acho que tem uma cara sua, uma assinatura, e eu acho que estamos aqui com alguém que conseguiu assinar, ter uma assinatura, eu acho que brilhante, né? Então acho que... Isso, o YouTube não morreu, não é isso. É o conteúdo que diversificou dentro dos formatos e diferentes plataformas, né? A pandemia ajudou bastante nessa diversificação. E até corroborando o que o Fabão falou sobre cíclico, trazer 2 exemplos aqui sobre formatos que estão se reinventando, né, agora. Daily Vlog está muito em alta no Instagram, no formato do YouTube, que ele ficou no ocaso, no ostracismo completo, e agora realmente a gente vê um lugar que é muita extensão e faz sentido dentro da plataforma, que é mais de lifestyle, essa vitrine da vida e tal, mas nunca foi apropriado dentro do Instagram, né? E eu acho que o próprio React também, que a gente viu, acho que a ascensão, a retomada com o Kazé, que hoje virou talvez o formato mais consolidado que está no inconsciente coletivo. Quando você pensa no formato digital React, ele teve um momento ali também de completa baixa, né? Que eram os primórdios da internet, né? Do digital do YouTube, que era React, listas. E aí isso ficou completamente em segundo plano, ficou uma coisa meio datada, meio YouTube do Velho Testamento, assim. Sim. E aí ele voltou totalmente renovado, sabe? Então, por isso que é importante estar atento aos sinais, os códigos desse... Se a gente for olhar para o formato React, o Marcos Mion já fazia isso no MTV há muitos anos. Exatamente. Perfeitamente. Para a internet. Exatamente. Exato. Mas hoje, como que vocês enxergam esse equilíbrio? Desculpa. Esse equilíbrio entre você ter o seu conteúdo que você já faz, que já é ali o seu core, com essa experimentação, né? Porque eu acho que deve dar muita vontade também de você experimentar coisas diferentes, aproveitar umas coisas que estão em alta, mas também acho que não deve sair aproveitando tudo e testando tudo. Então, como vocês lidam com isso no dia a dia? Eu acho que isso diz muito mais sobre a base que te acompanha do que sobre o seu desprendimento de tentar coisas novas. Quando eu tento algo, por exemplo, recentemente teve Daily Vlog fazendo um curso de massas na Cordon Bleu. Foi tipo uma loucura que eu nunca tinha imaginado fazer, e a galera que me acompanha talvez já tinha me imaginado fazendo algo relacionado, mas nunca ali na prática. E o resultado é muito interessante, porque a galera quer essa parte do Daily Vlog e a galera entende que é um novo formato que está chegando e apoia. Então por isso que eu digo que é muito mais sobre quem te acompanha do que o seu medo de tentar. Porque se eu me apegasse muito nesse medo de tentar, eu ia falar, não vou fazer. Tipo, a galera tá acostumada a ver esquete de humor, eu não vou fazer isso e tal. Mas não, a galera tá querendo ver o que você tem para fazer do seu jeito. Então, até voltando um pouco, da forma como você faz, quer dizer, o que você faz é muito mais sobre como você faz do que o que você está fazendo. Porque se você deixa a sua identidade, a sua assinatura naquilo novo, a galera se identifica e acompanha. Mas isso está muito ligado também com a capacidade e com o entendimento que o criador tem e precisa ter sobre criar a comunidade. Exatamente. Porque se você cria conteúdo para o alcance, você não tem esse espaço para experimentação. Agora, se você cria conteúdo desenvolvendo o seu storytelling, adensando a sua comunidade, você tem esse espaço de experimentação. Eu acho que o público, a sua comunidade, ela te dá a licença poética, a concessão para experimentar. Aí eu acho que cabe muito ao influenciador... Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que tá aqui. Aí cabe ao influenciador, eu acho que entender quanto que ele está desprendido para poder arriscar e para poder não ter o mesmo engajamento. Você sabe qual é o seu formato que funciona, viraliza e tal. Você está disposto a eventualmente a arriscar aqui, não performar tão bem, e tá tudo certo. Se render ao flop, de certa medida também, ele é edificante, ele constrói e te molda para eventualmente entender o que deu certo e o que não deu, sabe? Acho que tem muita gente que talvez não tenha essa coragem, talvez, ou um desprendimento para fazer isso.
Eu acho que a comunidade, às vezes, está mais disposta a ver o Fabão se arriscando a fazer algo, desde que seja intencional, não seja só para, vou seguir uma trend, não. Acho que pode até ser também. Mas eu acho que se for uma coisa intencional e que faz sentido dentro, acho que do campo semântico, do que você gravita ali também, eu vejo a comunidade muito com essa concessão e topando a licença poética, mas não sei se muitas vezes o criador tá. E aí, só estendendo esse debate também, que eu acho que tem, falando de ferramentas e plataformas, eu acho que também tem um lugar, minha visão, assim, olhando de longe, não sendo criador de conteúdo, mas olhando para essa indústria, que eu acho que o TikTok talvez tenha uma permissão maior para você errar também, sabe? Que é aquele lugar, aquele emaranhado de conteúdo ali também, que não é sobre a sua cara, não é sobre o seu feed, não suja a sua vitrine, né, que é o seu feed. Então acho que tem um lugar até que, se fosse para sugerir alguma coisa também, cara, usa o TikTok como uma ferramenta de experimentação, sabe? Preserva seu Instagram, ainda assim, acho que não precisa ter esse purismo, mas se quiser preservar, preserva seu Instagram, que no fim das contas é para onde as marcas estão olhando, onde se fecha 70% das publicidades hoje. Então faz sentido você cuidar ali como se fosse uma coisa mais high level e tem que ter sua cara. Mas o TikTok é um lugar de experimentação, sabe? Então, eventualmente, cara, se você não tá confortável de arriscar seu capital com o seu público ali no Instagram, bota no TikTok, sabe? Vai ver o que vai dar ali e tal. E eu acho que, eventualmente, você pode ter boas respostas também. Enfim, assumindo os riscos que talvez você não assuma nas suas redes principais, sabe? No Instagram. Eu uso o TikTok para experimentar e gerar alcance. E usa o Instagram, o YouTube, etc. para talvez aprofundar e desenvolver essa comunidade, né? Acho que realmente os criadores olham pro Instagram e pro YouTube também hoje como o ápice da entrega de conteúdo, né? E é muito engraçado, e aí, Fabão, acho que ouvir tua experiência também pode ser interessante. Eu acabei de voltar de um projeto grande com a Webidia, com grandes influenciadoras que foram para Disney Paris e conversando ali, vivendo o dia a dia junto com elas, acompanhando esse dia a dia delas. Esse entendimento que o criador de conteúdo tem de que mesmo que ele tenha uma comunidade, os perfis dentro dessa comunidade nas diferentes plataformas são diferentes. Então, a forma como você produz conteúdo, não como você se comunica para não perder a essência, mas produz conteúdo para conversar com esses diferentes públicos dentro de cada plataforma, esse entendimento é importante. Você também sente isso na tua experiência? Sinto. Eu percebo, por exemplo, usando o TikTok como outro lado, né? O Instagram e o TikTok. Eu sinto que o TikTok é um lugar muito onde você pode jogar, é como se você estivesse jogando conversa aberta, sabe? Você solta ali o seu conteúdo e fala e tal. E já no Instagram você precisa vir mais amarrado. E a pouca experiência até no YouTube com o canal da Valentina, a gente também entende muito isso de que a galera tá ali pra descer o nível, sabe? Aquele funil ali. Ele quer o resultado final do que vocês estão conversando e tal. É engraçado que eu tento trazer uma comunicação muito linear em todas, assim, onde tudo se comunica. Até para não criar alter egos ali e tal. Mas eu sinto que no TikTok eu consigo ser mais solto, de gravou, errou, corrige, o corte é seco e tal. O Instagram tem um refinamento. Mas no final das contas, eu não sei se é por fazer humor, no final das contas o humor ele unifica tudo. Porque é muito mais complicado adaptar um humor para cada lugar, né? Então eu acho que no final das contas ele consegue unificar tudo. Mas na produção existe essa diferença para entender. Por exemplo, eu acho que no TikTok tem muito mais gente jovem. Uma galera muito mais jovem. Então você precisa ter um vídeo um pouco mais rápido pra galera não achar que tipo, ai, cara chato, que velho chato. Fala, olha, eu com 33 anos, que velho chato. E no Instagram não, no Instagram você vai lá falando, e a galera tá super entretida. Tanto que alguns vídeos meus, o punchline tá no final e a galera tá lá esperando até chegar o punchline. Eu falo, cara, no humor é um tiro no pé você botar o punchline nos 10 últimos segundos. Porque, tipo, joga um, depois você joga outro. Agora, se segurar a atenção da galera até o final, bem, talvez seja isso uma dica de mudança de linguagem. Até pode falar você? Não, porque no algoritmo recente do Velho Testamento pré-pandemia, a gente aprendeu muito a jogar o gancho nos 3 primeiros segundos. Exato. E como que isso provoca. É loucura. Mas só para complementar um Fabão, você falou sobre funil e é interessante assim, vou citar 2 exemplos de formatos de criador de conteúdo, né? O streamer, o Luigi, por exemplo, é um cara que trabalha muito bem isso. Ele entende que a live é o topo do funil dele, ele usa os cortes da própria live para poder alcançar num outro momento o consumo de conteúdo e talvez até um novo público. Ele traz isso para dentro de uma comunidade que hoje o YouTube e a Twitch também ajuda muito isso com a comunidade mais próxima e paga ali e tudo mais no financiamento. Então cria-se uma estratégia muito diferente, mas isso falando do pessoal mais dos streamers e do pessoal que está mais acostumado com as lives, podcasts, etc. Um criador de vocês que eu acho que tem uma estratégia muito interessante na diversificação dos formatos de conteúdo dentro de uma própria rede é o próprio Matheus Costa.
o Matheus do Stories é diferente do Matheus do Reels e ele conversa com o público de uma maneira completamente diferente. Eu acho isso mega interessante e mostra como a variação de formatos para o impacto do público e da comunidade em momentos diferentes, mantendo a essência dele, acho isso bem, bem curioso e acho que é um bom exemplo para a gente observar e conversar também. Boa. Total, eu ia perguntar pro Fabão também sobre nesse papel de distribuição de redes, como ele vê o Twitter, como você vê as redes, na verdade, de texto nessa sua distribuição, assim, né? Porque eu já te vejo cada vez mais presente lá também, e aí é um tipo de refinamento desse funil ali também. Como é que você conjuga isso na sua... Eu sou muito fã de plataformas, né? Eu tô acho que quase em todas as plataformas, menos o Twitch, eu acho que eu não tô na Twitch. Mas tô no Blue Sky, no Threads, no X, etc e tal. Eu acho que tem um comportamento diferente, porque a galera do Twitter, por exemplo, é uma galera muito mais pra ontem. Eu acho eles muito pra ontem, sabe? Tudo tem que ser muito pra ontem. E, em paralelo, tem uma galera que tem um tempo gigantesco e cria threads gigantescas explicando o assunto. Toda vez que eu entro lá, é muito pontual pra falar uma coisa muito pontual, e às vezes eu fico pensando, não pensando, isso daqui precisa viralizar, mas talvez essa ideia seja relevante, essa ideia vai causar uma conversa. Eu acho que todas as vezes que eu vou refinar um conteúdo para uma plataforma, ele vem muito mais intuitivo, eu não sei por fazer tanto tempo, ele já está mais no intuitivo, do que algo que eu paro e penso, tipo, não, isso daqui é para Twitter, isso daqui não e tal. E eu me permito muito experimentar. Então, às vezes, é algo que não funcionou bem no Twitter, mas quando você joga, sei lá, para um Threads, que o público é completamente diferente, ali ele reverbera e funciona. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que é muito nesse lugar de já estar meio que no feeling, já estar meio que intrínseco para mim de publicar. Boa. Eu acho interessante também, tipo, nessa perspectiva que você já cria conteúdo há muito tempo, eu acho que, né, você já tem essa coisa intuitiva de entender a sua comunidade, o que eles atendem em cada lugar, qual é o melhor espaço para falar sobre cada assunto. Mas eu fiquei curiosa, assim, eu acho que talvez seja mais pro Serrinha também, qual a sua opinião sobre essa criação de estratégia quando a gente está falando talvez de um criador que está começando agora, ou que, né, que é muito pequeno ainda, que está querendo desenvolver, que eu acho que deve ser, com certeza, tem um mindset um pouco diferente do que quem já está ali bem estabelecido. Mas você diz, eventualmente, os mais nativos digitais que estão começando agora, ou eventualmente figuras públicas que estão começando a produzir conteúdo? Acho que os dois, Tá, boa. É porque acaba que a Play 9, a gente até brinca aqui na parte de casting, na agência, a gente é esse ponto de encontro intergeracional entre as figuras públicas da mídia tradicional ou que fazem uso tradicional da mídia, né? E a gente pega no braço ali para realmente construir junto estratégias, e os nativos digitais que são totalmente self-made, assim, e eu acho que tem total, já decodificaram todos os modelos e tal, e é isso, não tem como a gente dizer pro Fabão, faz, claro que a gente pode ajudar a orientar e trazer novas tendências, discutir um pouco de estratégia, mas, enfim, são pessoas que conhecem como pouco, sabe? Então acho que é um olhar muito customizado para cada um. Pensando em figuras públicas, eu acho que tem um lugar de muito como é que a gente não deixa de olhar a reputação e esse recall que existe, né? De marcas, do quanto no imaginário popular são pessoas que ainda têm uma imagem associada à televisão. Então não dá para você desconstruir sem descredibilizar. Eu acho que a visão é justamente essa, é desconstruir sem descredibilizar. Porque tem um lugar assim de boas credenciais e de muita lembrança esse recall do público de televisão, enfim, de como é que eles têm uma relação que é diferente com nativos digitais que surgem já nas plataformas ali. Então acho que tem que ter uma estratégia, eu acho que muito cuidadosa nesse lugar também, de se apropriar desses signos do digital, assim, de uma forma muito... não querer seguir qualquer tendência para você não soar ridículo, para você não parecer a marca que está querendo entrar na trend. A gente também não parecer que a agência está querendo fazer com que a Fátima Bernardes dance a dancinha que está viralizando, porque é o que a gente está falando no começo aqui. Só porque é viral e só porque é o formato que está viralizando. Não, nem todo mundo deve fazer e talvez a Fátima não deva. Pode até fazer também, desde que faça sentido dentro do tom dela e tal. Então acho que tem muito esse cuidado também. Existe um cuidado, óbvio, de todos os lados, mas ali esse cuidado de preservação de imagem, da autoridade, da reputação, sabe? E ali realmente tem uma construção de uma estratégia que é meio que sentar e construir junto. Enfim, e aí como é que a gente traz a sua persona, apresentador, para um lugar de um comunicador, de você falar mais em primeira pessoa, de construir velhos vícios e tal. Então acho que ali o desafio é maior, quando você está falando com figuras públicas que estão entendendo ainda esses códigos do digital. E aí quando você está falando de nativos, é isso, acho que tem os nativos que já conhecem, já sabem mais do que a gente que trabalha com isso assim, sabe? E eventualmente tem muita gente que está querendo se apropriar disso também e às vezes não sabe os caminhos, né? Então acho que primeiro tem que fazer quase esse funil, assim, faz sentido? É pra você também, sabe? Você tá querendo fazer isso, e voltando à questão intencional também. Você faz isso porque você quer ficar famoso, porque você quer ganhar dinheiro, ou você faz isso porque você tem algo pra falar, você gosta do que você faz, sabe? E aí, eventualmente, acho que o nosso papel... Na verdade, a gente, quando vai buscar alguém pro casting, já é a pessoa que já
passou por algumas etapas de validação, tanto do público, quanto do nosso crivo de conteúdo, tanto comercial, sabe? Então, acho que, eventualmente, no casting da Play Nova, a gente já vai ter pessoas que já têm total essa aptidão e as credenciais para fazer, enfim, são conteudistas natos, sabe? Então, é um lugar que a gente entra menos para ajudar ali, porque são pessoas que, como o Fabão, eles outros, talvez 80, ou a grande maioria que não é figura pública, já sabe. Mas para os que estão começando, é isso, é o que eu diria, assim, para entender primeiro se é o que você quer, é genuinamente, é o que você está fazendo intencionalmente, você tem algo legal para fazer, ou se você se puder fazer também, se você está criando algo que pode ser minimamente proprietário, sabe? Ou você está só copiando também, indo meio no embalo. Então acho que é isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. E tem uma questão também, até pegando nesse gancho do Serrinha, de você entender, principalmente a gente que trabalha com a estratégia, e coloca o Fabão nessa dupla função também que ele tem, a celebridade e o grande influenciador do criador de conteúdo. Isso não quer dizer tamanho, existem grandes criadores de conteúdo e existem grandes influenciadores e pequenos influenciadores. Você entender o papel que você quer desenvolver, aonde você quer encaixar. Identificar um criador de conteúdo, por exemplo, um criador de conteúdo profissional, um tatuador que está criando ali o seu próprio conteúdo, entrando nessa veia, ele ainda é um criador de conteúdo. Se aquilo se torna algo diferente lá para frente e ele se torna um influenciador, ele muda uma caixinha, mas você entender essa grande diferença da sua estratégia. Eu sou um criador de conteúdo ou eu sou um influenciador? Qual o caminho eu estou percorrendo? E aí, quando a gente trabalha com grandes celebridades, essa estratégia de influência, né, para grandes influenciadores, acho que se encaixa um pouco mais dentro dessa caixinha. Total. Eu tô até pensando no que você está falando aqui, que talvez para quem está começando, a diversificação pode ser até uma chave para você ter alguns insights, alguns insumos. E aí, eventualmente, cara, até porque isso tem muito custo de oportunidade também, né? Cara, você não vai criar 5 conteúdos para 5 plataformas diferentes. Cara, você cria um conteúdo e hoje você tem essa pasteurização, de certa forma, homogeneização de todas as plataformas, tem o seu formato short vídeo. Cara, pega o seu conteúdo e distribui em todas elas, sabe? Eventualmente você vai ter um insight que você nem imagina. Às vezes você está lá focando no Instagram, no TikTok, seu público pode estar no Facebook, pode estar no Kawaii, pode estar mais no YouTube, sabe? Então, eventualmente, para quem está começando, nem só para quem está começando, acho que também para quem já está há mais tempo também, mas aí eu acho que já tem outros desafios também, né? Outras questões envolvidas. Mas para o começo, eu acho que a diversificação passa menos sobre produzir mais conteúdo, mas eu acho que distribuir melhor, sabe? E aí eu acho que a partir daí podem vir alguns insumos também. Entendendo o tempo de dedicação e esforço, né? O Fabão deu um exemplo aqui, ó. Eu tô em diferentes redes, eu procuro estar na maior parte das redes que eu me identifico, que eu acho que faz sentido pra mim, mas eu não tô na Twitch. Tudo bem, eu não tô no LinkedIn, talvez. O Fabão, no caso, tá, mas eu tô. No caso do Fabão, sim, mas entender que esse excesso de estar e ocupar todos os espaços, sem talvez tenha uma real necessidade. Mas eu concordo com o Serrinha. Eu costumo também dar aula na SPM aqui do Rio, para pós-graduação, e eu converso muito com os meus alunos que o início da produção de conteúdo, você pode sim definir e delimitar a tua estratégia como algo central, mas distribuir e redistribuir teus conteúdos nas outras plataformas, porque dali pode intensificar a sua relação com a comunidade, encontrar uma nova oportunidade, ocupar esse espaço, mas não necessariamente ocupar o tempo desenvolvendo uma estratégia individual para todas elas. Define o teu centro ou 2 ali e como que você consegue replicar essa tua estratégia nas outras plataformas sem necessariamente despender tanto do seu tempo e investimento. Super. Perfeito. Acho que pessoas como o Fabão aqui não vai falar isso, né? Mas hoje, na prateleira que ele tá, eu acho que tem um custo de oportunidade mesmo. O tempo dele tá valendo muito para parar para produzir mais novo conteúdo, para testar uma coisa e tal, sabe? Então, acho que talvez no lugar que o Fabão e os top tiers, talvez, da Play 9, que estão nesse lugar da influência também, é muito, cara, aí sim usar quase de uma forma pragmática e transacional como é que eu uso outras plataformas, o que eu já tenho de acervo, para eventualmente conseguir monetizar, expandir a audiência e tal, mas menos sobre... Você já sabe, né, onde está o seu público hoje também, a sua comunidade, mas eventualmente para monetizar, para também você não ficar dependente só de publicidade, uma coisa que a gente está olhando muito lá na Play 9 também, investir numa área de monetização, sabe, para quem já está nesse patamar, eventualmente pegar esse acervo, como é que redistribui, traz novas frentes de monetização, você para o Media Kit você consegue trazer ele, cara, seu Facebook que hoje tem 10 pessoas, daqui a um ano vai ter 500 mil pessoas e vai ter uma monetização recorrente, vai ser quase um salário extra, sabe? Então acho que a diversificação também ela depende do momento de vida de cada criador, sabe? Acho que para quem está começando é um lugar de geração de insumos mesmo, sabe? Para estratégias virtuais, e para quem já está no patamar mais avançado é um lugar de expansão de portfólio, de monetização, sabe? E eventualmente expansão de audiência mesmo, sabe?
Eu acho que tem uma parte de frequência que é muito importante, junto com a parte de diversificação, né? Então, talvez o equilíbrio aí entre esses dois pontos seja também uma chave, porque senão, acho que é o que a gente está falando, você vai acabar fazendo um pouco de tudo em todos os lugares e não vai a lugar nenhum no final das contas, né? E um ponto que eu estava pensando aqui, ouvindo vocês também, é que a gente fala muito de algoritmo, enfim, de números e dados, mas eu sinto que no final das contas, muito desse entendimento do público, ele vai nos comentários, né? Assim, entender de fato o que é aquela galera que te segue, que gosta de você, o que eles gostam, como eles reagem, né? Eu acho que, não sei se vocês têm uma frequência, assim, de realmente parar, ler, interagir. Todo dia. Sério, eu tenho, dentro do Instagram tem o canal de transmissão, né? E eu fico louco ali dentro, porque eu gosto muito de saber o que tá todo mundo fazendo. Então, eu costumo dizer que o meu canal de transmissão é o feed deles pra mim. Porque o meu feed pra eles já tá ali. Então, assim, o que vocês querem saber já tá aí. Agora eu quero saber de vocês. Então, toda quinta-feira a gente tem, sei lá, eu criei meio que uma gradezinha de programação dentro do canal de transmissão. Então, toda quinta-feira a gente tem o Só Vale Foto, que é um comando que você manda dentro do canal de transmissão. Você pede a galera só pode enviar foto de um determinado tema. E a gente elabora o tema junto, e aí foto e tal, e a gente comenta sobre aquilo. E comentário eu tô sempre vendo, porque eu acho que é dali que vai sair ideia de vídeo, dali que vai sair, é o meu termômetro de como estão as coisas, se isso daqui é relevante, se não é, se essa marca é legal, ou se não é. Óbvio que eu faço o meu estudo da marca que eu tô trabalhando junto, mas eu quero entender se o meu público entendeu eu estar fazendo aquela marca, sabe? Então, eu gosto muito de ver os comentários, de ver mais do que, sei lá, as visualizações, porque eu sei que o comentário é a galera que parou pra ir lá e comentar. Visualização a galera pode ter passado, adorou, deixou um like e seguiu. Ou olhou e falou, putz, chato, e passou. Quem comentou é que de fato tá ali para poder te ajudar, sabe? Ou esclarecer algo, ou falar, não gostei por causa disso, daquilo, pertinente, isso daqui não vou repetir na próxima. Então eu fico todo dia lendo os comentários. Felizmente não tenho haters, que legal. E como usuário, os comentários hoje em dia são tão bons quanto... Não, sério. Inclusive, enquanto usuário da plataforma, eu uso muitos comentários, às vezes, para atrair mais público. Então, é como se fosse um Twitter, digamos assim. Porque você vê um conteúdo e você vê uma oportunidade de fazer uma piada em cima daquele conteúdo. E aquilo gera um CTA pra galera ver o seu perfil e começar a te seguir. Então, eu acho que hoje a gente consegue usar todos os módulos de interação das plataformas como algo que pode retornar pra gente positivamente. Eu ia falar que a gente meio que... uma cartilha, mas a gente, no geral, costuma falar pros influenciadores da Play 9, cara, não... olhem seu público, olhem o que o público está falando nos comentários, mas não se atentem tanto a isso, para evitar o hate e tal. Mas falando agora, se eu fosse criador, eu acho que eu ficaria obsessivo também. Os comentários não tem como, para ser justo aqui, separando o chapéu, sabe? Porque de fato, cara, é isso, é alguém... aí você tem que ter o discernimento, aí sim, tem que tomar terapia em dia, e você tá conversando com as pessoas certas para, cara, conseguir separar. Mas assim, eu acho que dá para ter muito diagnóstico. Na verdade, cara, esse vai ser o melhor termômetro que você vai ter, o melhor KPI que você vai ter, o lugar mais qualitativo que você vai ter, se tá no caminho certo ou não. E aí, claro, dá pra você, tipo, você já sabe quem são os bots ali que estão ali, pessoas que intencionalmente estão ali pra te prejudicar, ou quem realmente está te acompanhando, que eventualmente até é bom separar também, porque, cara, as pessoas vão me elogiar de qualquer forma. Então, você consegue sim. Sabe, se separar e ter esse lugar qualitativo que ajuda a moldar e acho que... E fazer com que você evolua, sabe? Então, acho que olhar os comentários, olhar as DMs e construir esses lugares mais íntimos, assim, de conversa, né? Eu acho que mais seguros também, eu acho que são fundamentais, né? Então é isso, é engraçado que eu tô sendo... E aí, enfim, hipocrisia, a gente fala, não olha, não dá bola pros comentários, não. Olhar. Mas, cara, tem que olhar. Eu faria a mesma coisa no seu lugar e eu acho que, no fim dos contos, eu acho que a gente evolui com as críticas também, é saber digerir e distinguir. E são comentários que... Até aqueles que vêm num tom que você não sabe entender, fã ou hater, viram conteúdo interessante depois para ser analisado, sabe? Eu gosto muito desses comentários fã ou hater. Quando eu falo, tipo assim, felizmente sem haters, eu tenho muito fã ou hater. Que é aquilo que você fica, tipo, se foi um elogio, essa pessoa tá me elogiando, essa pessoa tá me criticando. Mas hater em si, de chegar lá e falar assim, não gostei e tal, felizmente não tem. Eu acho que são nesses comentários que você consegue até descer um pouco do pedestal que a plataforma te coloca. Então você desce daquele lugar e fala, realmente, acho que aqui vale a reflexão. Pois, só com... Acho que, reforçando o que você falou, acho que é muito legal que a gente fala muito sobre saber rir de si mesmo, né? E eu concordo tanto que é o lugar que te humaniza. Eu acho que, cara, saber se desconstruir, saber brincar com hate, sabe? Eu acho que talvez seja a forma mais digna e eu acho que te posiciona no lugar de, pô, olha que cara maneiro, sabe?
Se todo mundo pensa isso, se a pessoa blinda, cria uma estratégia, eventualmente, sabe, pô, cria toda uma camada ali, tenta esconder uma coisa que, cara, tá todo mundo sabendo, é mais em tempos de, né, de superexposição, de escrutínio geral o tempo inteiro. Não tem como você evitar e fingir que não tem uma pessoa te criticando ali. Então, cara, vamos lidar de uma forma maneira, saudável, adulta, vamos brincar com isso, criar um conteúdo em cima, sabe? Enfim, então acho que fazer isso realmente acho que é fazer a curva e saber usar esse lugar, até o que vier de ruim, de uma forma boa também de construir, sabe? Então acho que é legal esse comentário. E aí uma chuva de buzzwords aqui. A gente fala tanto de collab, colaboração e etc, cocriação. É o momento em que você está co-criando e interagindo, aproximando, o momento mais próximo que você pode ter com a tua comunidade. Exatamente. E eu gostei desse teu exemplo de dali surgem novos conteúdos, porque é uma retroalimentação, é como você colabora da maneira mais próxima e genuína com o teu público, com a comunidade que você está desenvolvendo. Então, realmente é interessante. Eu entendo o cuidado mental do distanciamento e você como criador e os criadores precisam entender esse momento é necessário, mas não perder essa aproximação também é super importante. Talvez mais por uma crise, né? Realmente, uma crise de reputação, aconteceu alguma coisa sensível que eventualmente o influenciador nem quis estar, mas ele foi jogado dentro de uma polêmica, de um assunto sensível, que algum fã-clube pode ter ficado incomodado. Aí sim, eu acho que tem um lugar de preservação, aí saber também que tem limite, né? A hora de você brincar. Eventualmente você vai se expor e tem gente que eventualmente meio topa tudo e vai até o limite também, né? Pela piada e pela... Qual o limite do humor? Exatamente. Aqui, vamos ficar aqui até sexta-feira. Odeio essa pergunta. Exatamente. Mas... Um ponto que eu acho que até conecta com isso é que a gente estava falando de trends e tal, uma tensão que eu sempre vejo é de você entrar numa trend que aí às vezes vai te jogar para um novo universo, você vai sair da sua piscina quentinha ali com seus seguidores que já te amam para ir para um lugar meio desconhecido, né? E eu acho que isso às vezes realmente um grande ponto de atenção, até que ponto você expande. Você vai ter essa oportunidade talvez de crescer muito ali, chegar em outra galera que não é a sua comunidade que você já construiu. Então, mesmo nesses momentos, você, por exemplo, nunca passou por uma situação onde chega um desconhecido lá, caiu de paraquedas e não entendeu. Não, é engraçado, o último comentário que me fez rir muito esses dias, de que eu fiquei na dúvida se era fã ou hater, foi uma pessoa que comentou assim, porque todos os personagens que ele faz são gays. E aí eu respondi, eu falei, porque talvez eu seja, né? Então, assim, é muito aqueles comentários... são muito daqueles comentários de que quando a galera chega com o intuito de ser malvada, a parte boa de você criar uma boa comunidade, que às vezes você não precisa fazer nada, porque a comunidade vai lá e resolve ali. Eu tenho um conteúdo que eu falo muito sobre o fim da escravidão, e toda vez que esse conteúdo aparece em algum lugar, isso gera uma discussão gigantesca. E aí eu optei eu não me envolver nessa discussão, mas eu fico de olho, porque eu vejo quem veio do meu perfil e tá ali com argumentos e quem não sabe o que tá acontecendo e chegou de paraquedas e tá atacando, e no final das contas fala, legal, e essa pessoa, e eu fico acompanhando, e essa pessoa começa a seguir. E aí você fica tipo, que interessante ver que a internet causa essa discussão necessária, e depois essa discussão reverbera pro lado que a pessoa fala, tudo bem, eu vou começar a seguir esse rapaz aqui e tal. E ela pode se arrepender depois de sair, eu não vou prender aquela pessoa ali. Mas hoje eu consigo distinguir quem tá ali pelo buzz negativo e quem tá ali tô aqui pela brincadeira, sabe? A questão da trend é interessante assim, ela é legal, fura bolha, mas você não precisa estar em todas. Exato. O que faz sentido pro seu storytelling, né? O que faz sentido pra tua própria construção. Imagina vocês com a Fátima, se ela embarcasse em qualquer trend que existisse, ele não... Tá fazendo passinho. Ela é por isso que eu também não sou taxativo e sectário e falar, não pode. Cara, pode, mas desde que faça sentido. Ou você traga um tom, sabe, meio jocoso sobre isso. Eu acho que é só coisa de você não ficar refém, né, do algoritmo da hype e tal. Eu acho que, mas também a gente não precisa ser extremo de falar, cara, jamais vou fazer a dancinha. Pô, esse é um discurso que já tá datado. A dancinha do TikTok, tá tudo certo fazer dancinha também. Só tem que fazer sentido pra você, né? Acho que é só... isso é um clichê, mas falar sobre conteúdo intencional, eu acho que também tá tudo certo, é legítimo você querer se apropriar das melhores práticas, testar e tal, mas é isso, faz sentido pra você, como é que você traz também a sua assinatura, sabe, como é que você traz, daily vlog, talvez você tenha sido impactado, você tá vendo um movimento que a cultura tá se apropriando, que as pessoas estão fazendo, pra você é maneiro, faz sentido, então vai fazer do seu jeito, né, não vai pegar exatamente, vai beber das referências, a gente entra naquele limite do que é inspiração, referência e tal, e tem gente que eventualmente pode ultrapassar essa fronteira e eventualmente vai plagiar e tal.
Mas eu acho que é muito legítimo. Se fizer sentido você trazer os formatos, é porque você está estudando, você está o tempo inteiro buscando referências e tal. Mas é isso, cara. Tá fazendo sentido pra você, sabe? Acho que se não tiver também, a qual custo aí, beleza, às vezes vai acontecer isso. Se for fazer uma trend, aí vou, cara, conseguir um público novo que vai ser totalmente desqualificado, uma base totalmente fria, que não conversa com você, que eventualmente vai ser quem vai tocar hate, e daqui a pouco vai deixar de te seguir, vai gerar uma frustração. Por que eu tô perdendo público, sabe? Então, é isso, essa conta chega de alguma forma. Então, Perfeitamente. não querendo ser taxativo e chato sobre esse discurso, ser intencional, é mesmo que a gente precisa olhar minimamente, né? Construir algo que seja genuíno. Não, super. Tá acabando aqui o nosso tempo, mas eu acho que justamente para fechar, eu acho que fecha bem o assunto. Porque acho que tem muita coisa que a gente pode falar, né? Tem muitas estratégias que são construídas, muito pensamento por trás desses perfis, principalmente dos grandes criadores. Mas no fundo, me parece que tudo isso acaba voltando para uma questão inicial que, assim, faz sentido para você? Ou você tá se fazendo personagem para tentar furar bolhas, para tentar seguir trends, para tentar crescer a qualquer custo? Então, é engraçado porque é complexo, mas no final das contas, às vezes é muito simples também, né? É cíclico. E no final é isso, você tá produzindo conteúdo pelo alcance, que talvez não vai te gerar nenhum tipo de resultado, não um resultado talvez financeiro e tudo mais, ou você tá procurando relevância. Então, acho que esse questionamento é válido para essa definição de estratégia. Não tem receita de bolo também. Não tem. Não, e só complementando, acho que outro clichê também que é falar sobre a autenticidade, né? Que a gente fala assim, pô, mas no fim das contas é isso, né? Se você não for autêntico, essa conta vai chegar, o teu público vai perceber depois de um tempo, essa máscara vai cair em algum momento. Então, cara, faz o que você sabe fazer, faz o que você curte fazer, sabe? E uma hora essa conta chega. Exatamente. Pois do seu jeito, da sua forma de comunicar, da forma como você se comporta, porque isso gera... eu costumo dizer que quando você cria conteúdo, você começa a ter a posse de uma comunicação, e eu acho que não existe nada mais importante do que ter a posse de uma comunicação, sabe? Seja para 100, 200 seguidores ou 100, 200 mil, sabe? Você tem ali naquele momento que você bota seu conteúdo na roda a posse de algo muito importante, que é a comunicação, então faça valer a pena. É uma responsabilidade. Tá pensando nisso. Aí tiver outra conversa aí, o que fazer com a o inteligência? que fazer, né? Mas qual é o limite do humor? Tá soltando carta da garagem, sei lá. Mas é isso. Tá bom, gente. Muito obrigada. Eu agradeço. Adorei o Obrigado papo. você. Obrigado, pessoal. Agradecer meus parceiros aqui, Serrinho. Então, É isso, a gente que agradece aí. Contem sempre com a gente. estamos aí sempre também. juntos. Boa, pessoal. Obrigado, tá? Obrigado. Valeu.